Você sente falta de Deus? Você sente que tem alguma coisa faltando nesse mundo? Já parou para pensar que existia um mundo, no mundo antigo, onde os deuses e os demônios estavam em todos os lugares, onde as pessoas se conectavam diretamente com Deus, mas que hoje a gente vive num mundo tão repleto de religião e no Brasil hoje a população evangélica cada vez cresce mais e a gente não sabe o impacto que isso vai ter na sociedade, na economia, social, como será o mundo daqui a 20, 30 anos, onde possa talvez existir uma maioria evangélica. Mas mesmo que haja muita religião no mundo, às vezes eu paro e eu sinto falta de Deus. Por que será que a gente não vê Deus toda hora por aí? Nem forças de Deus, nem forças anti-Deus como demônios, nem forças dos mensageiros de Deus como os anjos. O que aconteceu no mundo? Olá, eu sou Silvana Venâncio, eu sou jornalista, eu sou teóloga, eu sou especialista em psicologia junguiana e analista junguiana em formação. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Isso que eu estou falando aqui sobre ter pouco Deus no mundo, tem um sociólogo chamado Max Weber que ele chama isso de desencantamento do mundo. Para ele, houve um momento onde o mundo era encantado, onde o mundo era repleto de magia, onde seres simples da natureza poderiam ser vistos como deuses, onde os astros eram deuses. Era um mundo encantado, um mundo cheio de Deus, um mundo que de vez em quando via um anjo mover as águas e quem entrava naquele tanque era curado. Esse é o mundo antigo. Para Max Weber, a modernidade e a reforma protestante trouxe isso, o desencantamento do mundo. E eu quero falar sobre essa saudade de Deus, porque a nossa alma tem sede de Deus e tem pouco Deus no mundo, apesar de ter muita religião nesse mundo, a partir de 4 perspectivas. Uma que eu já falei anteriormente, que é essa crítica que o Max Weber faz à modernidade, que é sobre o desencantamento do mundo. A outra eu quero falar sobre essa tentativa de dar uma resposta trazida pelo neopentecostalismo. Quero falar também da visão junguiana, simbólica do mundo, da religião e o caminho da mística. Então, o desencantamento do mundo. Para Max Weber, a reforma protestante traz esse desencantamento, porque a reforma protestante, para alguns filósofos, ela é a antecessora da modernidade. É a reforma protestante que abre as portas definitivamente para que a modernidade chegue com os 2 pés, para que isso que uma escola filosófica chamou de razão instrumental seja algo que configure o mundo, aquilo que molda o mundo, a nossa forma de ver, que é uma forma de ver racionalista do mundo, onde tudo pode ser instrumentalizado para um fim. Por isso, razão instrumental. Então, a natureza pode ser instrumentalizada, porque no desencantamento do mundo, a natureza ela é esvaziada de Deus. No desencantamento do mundo, a natureza já não é mais um Deus, ela já não é mais divina, ela é apenas uma criatura. Para Rubem Alves, antes mesmo da crítica do Max Weber à modernidade, ele já percebia que o judaísmo já trazia essa ideia de desencantamento do mundo com a ideia de um Deus criador. Então, o Deus que cria a natureza, tudo no mundo é criatura. Mas existe uma ideia muito interessante que alguns místicos trabalham e que Leonardo Boff traz sempre para a gente, que é a ideia de panenteísmo. Panenteísmo. É Deus dentro de tudo. Tem uma frase que um teólogo alemão diz, Paul Tillich, se referindo a Lutero, que ele diz assim, que Lutero diz que
Deus está mais próximo das coisas do que as próprias coisas. Essa ideia de panenteísmo, ou seja, Deus está presente em tudo. Deus não é uma mesa, uma árvore, mas Ele está presente em tudo. Então, o desencantamento do mundo é a ideia de que Deus está separado do mundo, Deus está lá no céu cuidando das suas questões, enquanto nós aqui estamos na terra, nesse mundo esvaziado de Deus, onde tudo pode ser um instrumento para um fim, onde o ser humano pode ser usado para um fim, onde a gente experimenta um vazio existencial, porque nada fora consegue dar conta da nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Deus, sede de algo transcendente, sede de algo que nos toque incondicionalmente e que não esteja simplesmente fadado à finitude, mas a algo mais, a uma dimensão de interioridade. Uma outra maneira de olhar para esse desencantamento do mundo é a resposta que o neopentecostalismo trouxe. Então, se a gente tem, na perspectiva de Max Weber, um mundo desencantado, um mundo sem Deus, um mundo sem magia, o neopentecostalismo traz isso de volta. Então, eu tenho declarações triunfalistas, onde eu vejo Deus em tudo, onde eu vejo demônio em tudo, onde eu vejo anjos em tudo. Mas por que que a resposta neopentecostal, que traz uma perspectiva de uma tentativa de tentar reencantar o mundo, não é uma tentativa boa, uma boa resposta? Porque não contempla a vida inteira, porque não traz uma perspectiva da vida inteira, de uma vida que tem conflito, de uma vida que tem dor, que não tem uma resposta para todas as questões humanas, porque a vida é repleta de mistério. A resposta neopentecostal também é uma resposta racionalista, como desse protestantismo clássico do século XVI, como do racionalismo moderno, porque é uma perspectiva que tem resposta pronta da religião, uma resposta que exclui o mistério, exclui a dor, exclui o sofrimento. E aí também tem uma perspectiva junguiana, que é uma perspectiva simbólica, que é uma perspectiva que traz um lugar da religião para uma dimensão de interioridade, de simbolizar os dramas humanos. Então, a religião para Jung é uma das manifestações psíquicas mais antigas do ser humano. Então, esse ser humano, lá de trás, de tempos imemoriais, ele simbolizava a vida através de dramas religiosos. Então, via numa perspectiva, numa linguagem religiosa, aquilo que se passava na psique, aquilo que a consciência não tinha como dar conta, esse ser humano simbolizava na religião. Olha só o que o Jung fala sobre isso e eu vou ler para você. É interessante que Jung, ao falar sobre a perspectiva da religião, antes ele faz uma pergunta, ele fala em vários livros sobre isso, mas nesse livro, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, ele se pergunta assim: por que que a psicologia, como uma ciência empírica, demorou tanto tempo para acontecer? E aí ele responde: simplesmente porque tínhamos uma forma religiosa para todas as coisas da alma, muito mais bela e abrangente do que a experiência direta. Ainda falando sobre a perspectiva simbólica das narrativas míticas, das religiões, Jung diz assim: todos os acontecimentos, todos os acontecimentos mitologizados na natureza, tais como o verão, o inverno, as fases da lua, as estações chuvosas e etc., não são de modo algum alegorias dessas experiências objetivas, mas sim expressões simbólicas do drama interno e inconsciente da alma que a consciência humana consegue aprender através da projeção, isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza. Então, um mundo antigo e até o mundo cristão também era um mundo onde esses dramas inconscientes, onde aquilo que a gente não tinha condição de perceber, o ser humano projetava na religião.
Então a religião tem a linguagem simbólica para falar de morte e renascimento de processos internos, por exemplo. Tem a linguagem para falar daquilo que a gente não consegue dar conta, daquelas coisas que a gente faz que a gente não consegue suportar. E aí a gente tem uma linguagem do perdão, da graça, da aproximação de Deus. Um mundo esvaziado de Deus, um mundo onde a religião é apenas uma narrativa moral para colocar os seres humanos num caminho reto, da reta doutrina, como diz Rubem Alves, é um mundo esvaziado de Deus, porque é um mundo esvaziado de símbolos. Eu e você precisamos de símbolos. O símbolo é a linguagem da alma. O símbolo é aquilo que o ser humano tem a possibilidade de ressignificar e de entrar em contato com realidades profundas que a razão não consegue dar conta. Mas também há o caminho do místico. O caminho que, assim como o caminho junguiano, convida para interioridade, para uma dimensão de olhar para dentro, de uma dimensão de olhar para a alma, porque a alma é antiga. A alma percebe o mundo através de símbolos e não de dogmas. Não é que o dogma não tem uma dimensão simbólica, o dogma tem uma dimensão simbólica, mas às vezes a perspectiva religiosa literaliza o dogma. Aí ele perde o sentido de aquecer a nossa alma, de aquecer o nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente vai para o mundo sentindo saudade de Deus. Uma pessoa pode ser muito religiosa, pertencer a um templo religioso e mesmo assim sentir falta de Deus, sentir saudade de Deus, porque a gente vive num mundo desencantado, num mundo vazio de Deus, num mundo onde as questões de sucesso, de poder, de conchavos políticos é que regem muitas vezes a vida do ser humano no mundo contemporâneo. Então eu quero ler com você um trecho de um livro maravilhoso chamado Castelo Interior, de Santa Teresa de Ávila, que é uma mística do século XVI, que está ali no mesmo momento da Reforma Protestante, enquanto Lutero está na Alemanha fazendo a reforma dele, enquanto Calvino está fazendo a reforma dele lá em Genebra, enquanto os anglicanos estão fazendo a reforma deles lá na Inglaterra, enquanto a reforma radical na Alemanha está acontecendo lá na Espanha, na cidade de Ávila. Santa Teresa está falando de um Cristo místico, está usando uma linguagem, ela usa uma linguagem simbólica para falar desse Jesus que é tão importante para ela, que ela vai ser conhecida também como Santa Teresa de Jesus, e ela vai falar disso, desse livro Castelo Interior e Moradas, a partir de uma perspectiva de interioridade usando a metáfora do castelo. Falo de considerar a nossa alma como um castelo, todo de diamante ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos, tal como no céu há muitas moradas. A bem da verdade, irmãs, não é outra coisa a alma do justo senão o paraíso onde ele disse ter suas delícias. Pois não achais que assim será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão pleno de todos os bens se deleita? Não encontro outra coisa com que comparar, não encontro outra coisa com que comparar a grande formosura da alma e sua grande capacidade. De fato, a nossa inteligência, por aguda que seja, mal chega a compreendê-la, assim como não pode chegar a compreender Deus, pois Ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Se assim é, e não há dúvida disso, não há razão para nos cansar buscando compreender a formosura desse castelo, pois ainda que entre ele e Deus exista a diferença
que há entre Criador e criatura, já que esse castelo é criatura, basta que Sua Majestade diga que o fez à sua imagem para que possamos entender a grande dignidade e formosura da alma. Santa Teresa de Ávila propõe um caminho de interioridade. Carl Gustav Jung propõe um caminho de interioridade. Mas para trilhar esse caminho, a gente precisa reencantar o mundo. E como eu e você podemos reencantar o mundo? A gente pode fazer isso através do símbolo. A gente pode recuperar a dimensão simbólica da fé. E no Ocidente, principalmente da fé cristã. É claro que tem muita gente bebendo na fonte do Oriente, porque talvez lá tenha muito mais mistérios que ainda a gente não descobriu. Mas quem ainda deseja fazer esse caminho dentro do cristianismo pode recuperar a dimensão simbólica. Olhar os livros bíblicos numa dimensão mais simbólica, saborear as histórias e perceber que essas histórias também falam de dramas psíquicos humanos. Não é só para falar de uma dimensão religiosa, faça isso, deixa de fazer aquilo, mas mas são textos que estão falando ali de dimensões interiores, de transformação, de uma vida transformada no sentido de encontrar si mesmo, ter o encontro com a sua própria alma, com o seu eu mais profundo. Então Santa Teresa de Ávila fala disso através desse símbolo, dessa metáfora do castelo. Deus se revela na alma, diz os místicos. Então, se Deus se revela na alma, não adianta ficar olhando para fora, é olhar para dentro. Mas tudo que eu encontrar aqui fora pode ser transparência do divino no sentido de ser símbolo. Símbolo é isso, símbolo é aquilo que reúne, diábolo é aquilo que espalha. Então, aquilo que reúne, reúne o quê? Reúne a alma consigo mesmo, reúne o ser humano com outro ser humano, reúne o ser humano com o mundo, reúne o ser humano com a natureza. Então, reencantar o mundo é ter olhos encantados para conseguir ver Deus em tudo, para olhar para o mundo e ver que o mundo é cheio de símbolos e cheio de possibilidades de reencontros, cheio de possibilidades onde a gente pode projetar e ver e perceber os nossos dramas na história humana, nas histórias bíblicas, nos contos de fadas, nos mitos dentro e fora do cristianismo. Então, o convite desse vídeo é um convite para reencantar o mundo, porque a alma tem sede de Deus. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você ama e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Grata por sua atenção e até o próximo vídeo.